Aventure-se em descobrir a verdade dentro de si e encante o mundo de alguém como você. O significado de coragem, segundo minhas pesquisas, é firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Coragem potencializa ações que nos permitem realizar feitos significativos. Acontece que, quando nos damos conta de que precisamos ser corajosos, nos deparamos com outro problema, que normalmente está presente nesta situação, que é a falta de força. É interessante, pois, se analisarmos conteúdos sobre este assunto ou textos como a Bíblia, iremos perceber que, na grande maioria de seus parágrafos ou versículos sobre coragem, antes vem a diretriz para sermos fortes. Mas como sermos fortes se estamos fracos? E fragilizados, como seremos capazes de enxergar algo de bom em nós quando tudo que nossos pensamentos fazem é nos acusar e atribuir-nos culpas? Podemos aplicar esta reflexão em diferentes aspectos de nossas vidas, mas neste vídeo quero frisar na coragem pela busca de verdades dentro de nós. Hoje, o mundo nos estimula a vivermos inúmeras experiências e prazeres externos, que normalmente estão relacionados a coisas, mas nunca em nós mesmos. Sendo assim, passamos a viver em função dessas influências externas e mais distantes a cada dia de nós mesmos. Distantes de nós, mais longe estaremos de nos conhecer e descobrir o nosso potencial. Mergulhado nos prazeres que as coisas nos oferecem, trabalhamos dia após dia, submetendo-se às piores situações para adquirirmos recursos para sanar alegrias momentâneas. E então, perceber que estamos vazios. Isso quando percebemos. Atualmente, eu estou vivendo o momento mais difícil de minha vida, em todos os sentidos que vocês possam imaginar. E o pior, baseado nas escolhas que eu vinha tendo até então, fui levado para o mais longe possível de mim mesmo, deixando até mesmo de me amar. Todavia, o que nos mata não é cair no rio, mas permanecer submerso nele. Então, uma palavra veio como um bálsamo para a minha existência. Porque quando estou fraco, então sou forte. Estas são as palavras de Paulo, que antes era Saulo. E Saulo trilhava um caminho que, em sua perspectiva, considerava certo, devido às influências doutrinárias que o mesmo vinha sendo submetido desde a sua infância. Não muito diferente de nós. Até que ele teve um encontro com a verdade. A verdade o libertou. E liberto, agora ele poderia viver a sua verdadeira identidade. Já não mais Saulo, agora Paulo, chamado a viver uma vida de propósitos que nas suas fraquezas eram aperfeiçoados pelo poder de quem o chamou para si, a verdade. Inspirado então, reuni as energias que esta esperança me proporcionou e decidi aplicá-las em uma jornada para o mais íntimo e profundo de meu ser, a fim de encontrar a minha própria identidade que se perdeu com o tempo e inspirar o máximo de pessoas possíveis. E se você, assim como eu, deseja viver uma vida memorável, este deve ser o ponto de partida, o mais íntimo de seu coração. Saiba que nossas ações são afetadas pela visão que temos de nós mesmos e da realidade que nos cerca. Jamais devemos nos enxergar pequenos e incapazes. Esta visão apenas limitará nossa atuação no mundo e nos projetos que iremos realizar por meio de nossos propósitos. Se a visão que temos de nós mesmos for uma visão equivocada, baseada em traumas, complexos, passados infrutíferos que não nos permite subtrair aprendizado relevante,
dificilmente sentiremos que temos algum valor, que podemos realizar grandes feitos. João, conhecido como João Batista, nos ensina uma linda lição. Ele possuía uma visão correta acerca de si mesmo. Não pensava de si além do que devia. Sabia que não era o Messias e que jamais poderia assumir uma identidade que não era dele. Se João não soubesse quem ele era, nem o seu real papel na história da salvação, ele seria a pessoa errada no lugar certo, fazendo a coisa errada. Ele não cumpriria o seu papel, mas viveria num esforço inútil em ser quem não era e fazer o que não foi chamado para fazer. Sabe, existe um tesouro dentro de você que você não imagina. Ferramentas e dons extraordinários que você pode usar para escrever os capítulos mais notáveis de sua jornada. E lembre-se que não serão os aplausos ou likes que recebe que sustentam esta história. São as lágrimas que choramos diante das nossas derrotas, são as rejeições e humilhações que tivemos, são as perdas que sofremos. Sendo assim, não tenha medo quando você estiver no limbo. Não tenha medo quando as pessoas te vaiarem, te excluírem e te criticarem. Não tenha medo do caminho. Tenha medo sim de estagnar. Não é tarde para correr atrás. Então vá e seja um pilar para todos à sua volta. Um pilar que você mesmo desejaria se inspirar. Hoje, a minha dor se tornou a minha mestra, e a principal de suas lições foi que toda desgraça que o ser humano pode experimentar, na verdade é um ato de graça. Pois, se crermos que Deus é bom, então até o pior dos sofrimentos cumprem um bom propósito na bondade de Deus. E, mesmo que não os entendamos, devemos descansar os nossos corações por Ele ser quem Ele é. Eu quero te convidar a ser um daqueles que são fortes o suficiente para dizer para o mundo inteiro: eu não sou bom o bastante, mas em breve eu vou ser. Eu não sou perfeito, mas eu estou trabalhando todos os dias para ser o meu melhor. Por todas as coisas que eu mesmo me feri, me magoei, me prejudiquei, consciente ou inconscientemente, sabendo o que eu estava fazendo ou sem saber, eu me perdoo, me liberto e me disponho a aprimorar quem eu sou. Por todas as pessoas deste mundo que me magoaram, me ofenderam, me prejudicaram, consciente ou inconscientemente, direta ou indiretamente. Eu perdoo cada uma destas pessoas e me desconecto delas neste momento. Por todas as pessoas deste mundo que eu prejudiquei, magoei, ofendi, por pensamentos e por palavras, gestos ou emoções, consciente ou inconscientemente, eu as peço perdão. Peço perdão a cada uma dessas pessoas. Não importa o momento que você está passando na sua vida, respira, tudo vai ficar bem. Todos nós já falhamos e cometemos erros, e o que acontece depois de momentos como este pode determinar entre você viver a vida que você não suporta e viver a vida que você ama. A maioria desiste, desmorona, entra em colapso e se perde da direção em que o propósito apontava. A minoria se responsabiliza, reconhece onde errou e falhou e não permite que as frustrações e traumas se tornem um vírus que dissemine por todo o seu ser, gerando ainda mais obstáculos que tornam o processo de se descobrir mais dificultoso. Eles sabem que as suas histórias terão altos e baixos. Sendo assim, não vão jogar fora o livro inteiro por causa de uma página ruim, mas
Isto é o que a maioria das pessoas fazem. Elas deixam que um argumento arruine o seu dia. Eles deixam que um dia ruim arruine a sua semana. Eles deixam que um erro defina a sua vida. E eu, como talvez você, tenha sido como a maioria por um longo tempo em nossas vidas, mas não mais. Te convido a seguir em frente. Eu descobri um endereço e irei me dedicar todos os dias na esperança de que você também descubra. Um endereço mais importante que poucos encontram ao longo do traçado de suas histórias. Um endereço para dentro de mim mesmo.